A viagem de hoje começa no litoral sul de Block Island, nos penhascos de Mohegan Bluffs, na cidade de New Shoreham. Depois ela segue para o continente até o farol de Judith Point e as vilas de pescadores Galilee e Jerusalém. A jornada segue para a reserva natural de Great Swamp e West Quag Pond. Após atravessar a ponte Jamestown-Verrazano, a jornada chega à ilha de Conanicut, onde ficava a residência real do chefe Canônicas, da tribo Narragansett. A capital do estado de Rhode Island é Providence, onde está enterrado um dos maiores escritores do século XX e onde fica a sede de uma das universidades mais antigas e seletivas dos Estados Unidos. A jornada termina na nascente do rio Providence, no farol de Nyack Point. Com quase 5 quilômetros de extensão e a 46 metros do nível do Oceano Atlântico, ficam os penhascos íngremes e avermelhados de Mohegan Bluffs. Uma paisagem linda, com um passado violento. Os invasores Mohegans que despencaram do penhasco e morreram. No alto do penhasco ficam as simpáticas casas de Block Island. A 21 quilômetros do litoral dos Estados Unidos, apenas 1.000 pessoas vivem na pequena ilha, enquanto 40% de sua terra são áreas de conservação ambiental. O ambiente protegido e o clima típico do velho mundo de Block Island levaram a ONG Nature Conservancy a incluí-la entre os 12 últimos lugares incríveis do Ocidente. A imagem mais marcante dos penhascos é o Farol Sudeste. Construído em 1875 para ajudar os marinheiros a evitar os perigosos recifes que circundam a ilha, o farol tem a forma de torre neogótica, com a casa do faroleiro anexa a ela. O farol é uma estrutura octogonal de 20 metros com parapeito de ferro forjado e base de granito. Em 1990, quando fortes erosões do penhasco ameaçavam o farol, a estrutura de 2.000 toneladas foi deslocada 90 metros para trás. Ao norte dos penhascos, fica a cidadezinha de New Shoreham. Conhecida como Manises, ou Ilha do Deus Pequeno, pela tribo nativa dos Narragansett, o vilarejo detém o título de menor cidade do menor estado dos Estados Unidos. Sua população é de apenas 1.000 habitantes. No verão, muitos turistas vêm desfrutar da paz e tranquilidade da ilha. Além de pedalar, caminhar, velejar e pescar. É possível chegar a New Shoreham de avião, mas o meio mais tradicional e rápido de se chegar à ilha é de balsa. A balsa parte de Judith Point no continente o ano todo. Ela atrai o Pond de Block Island. Com quase 2,5 km de diâmetro, a lagoa possui 2 marinas extensas e 90 ancoradouros, todos acessados através de um canal artificial na costa noroeste, que liga a lagoa ao estreito de Block Island. O canal foi dragado em 1895, quando o Congresso americano selecionou o distrito como porto de refúgio. Desde então, ele se tornou um santuário para os marinheiros. Mas essa grande lagoa salgada já era habitada muito antes de embarcações navegarem em suas águas. Muitos índios norte-americanos se estabeleceram aqui 2.000 anos atrás. E a região continuou servindo como residência para várias tribos bem depois da chegada dos europeus ao Novo Mundo. Muitos dos elementos que tornam esta costa perigosa para os marinheiros fazem dela um paraíso para os surfistas.
Conhecida pela água limpa e pelas boas ondas, Judith Point é frequentada por surfistas o ano todo e é especialmente popular no fim do verão e início do outono, quando a temporada dos furacões transforma o swell mediano em ondas enormes. Na costa de Judith Point fica a vila de pescadores de Galilee. Situada na baía de Narragansett, essa cidadezinha detém a maior frota de barcos pesqueiros de Galilee foi nomeada em 1902 por um marinheiro que achou que o vilarejo e suas cabanas de pesca lembravam a Galileia. Na cidade bíblica, assim como na cidadezinha moderna de Rhode Island, muitos homens viviam da pesca. Hoje, os barcos desse pequeno porto pescam e exportam mais de 7 milhões de toneladas de frutos do mar por ano. A lenda de como a cidade em frente ganhou seu nome envolve outro pescador, que ao ouvir a pergunta "Onde estou?", respondeu "Em Galilee". Quando o estranho perguntou como se chamava o vilarejo em frente, ele disse "Deve ser Jerusalém". Uma história curiosa para uma aldeia interessante, que é parte vila de pescadores humilde e parte um condomínio fechado, onde uma casa de 2 quartos pode custar até $850 mil. A construção do quebra-mar começou, também por ordem do Congresso, no início do século XX, para oferecer um refúgio ao mau tempo às árvores e animais nativos. O pântano é um lugar tranquilo, onde trilhas para caminhadas e ciclismo cruzam riachos, córregos e brejos numa paisagem repleta de bordos, cedros e bétulas. A leste, a jornada sobrevoa as águas cristalinas do Lago Indian, antes de chegar a West Quaig Pond, uma linda lagoa separada da baía de Narragansett por uma fina faixa de areia. Embora a água salgada passe naturalmente pela barreira de tempos em tempos, a areia é retirada manualmente 2 vezes por ano para permitir que a perca branca desove aqui e depois volte para o mar. Daqui, a jornada segue sobrevoando as águas da enseada de Dutch Island, na baía de Narragansett, que é cortada pela ponte Jamestown-Verrazano. Com 2.240 metros de extensão, a estrutura de concreto liga North Kingstown à cidade de Jamestown, na ilha de Conanicut. A ponte ficou pronta em 1992 e substituiu a chamada Ponte Velha de Jamestown, que prestou bons serviços por 50 anos antes de ser considerada perigosa demais para continuar de pé e ser demolida em 2006. A ponte atual ganhou o nome do explorador Giovanni da Verrazano, que fez várias viagens pela costa leste do que se tornariam os Estados Unidos e foi o... No continente, um pouco mais ao norte, fica o aeroporto estadual de Quonset. Por meio de uma parceria civil e militar, ele foi construído em 1941 para ajudar o esforço da Marinha Americana na Segunda Guerra Mundial. O aeroporto se manteve como um importante posto da Marinha durante grande parte da Guerra Fria, antes de ser desativado em 1978, após uma série de cortes no orçamento militar depois da Guerra do Vietnã. Hoje, ele serve como estação da Guarda Nacional Aérea e também recebe voos comerciais. Ao lado do aeroporto fica a enseada de Allen, com 80 ancoradouros e 66 cais flutuantes lotados de iates. Um pouco mais adiante, fica a ainda mais movimentada Greenwich Cove.
Os dois lugares ilustram bem como velejar é importante por aqui. Rhode Island ostenta a maior área de litoral em relação ao território dentre todos os estados americanos. A jornada continua avançando para o norte, até a região metropolitana de Providence, uma área que chega até Massachusetts e que tem 1.600.000 habitantes. Isso supera o número total de moradores de Rhode Island em mais de 60%, o que mostra como o estado é pequeno. Bem no centro da região metropolitana fica o histórico distrito de Federal Hill. Conforme o nome, ele fica numa colina com vista para a cidade de Providence. Um verdadeiro caldeirão cultural, as fileiras de casas espremidas aqui foram construídas pela primeira onda de imigrantes irlandeses, ingleses e italianos, que se identificaram particularmente com o distrito. Em 1850, havia um total de 25 italianos em todo o estado de Rhode Island. Pouco menos de 100 anos depois, havia 40.000 só aqui em Federal Hill. A área ainda tem forte influência italiana. Ela é conhecida como um lugar para se comer bem e é onde ficam os melhores restaurantes de Providence. Ao leste, às margens do rio Blackstone, em Pawtucket, fica a tecelagem Slater, uma das primeiras tecelagens de algodão movida à água da América do Norte. Esse desenvolvimento. Um pouco mais ao sul, na ponta nordeste de Providence, fica o cemitério de Swan Point, um lugar tranquilo que ocupa 80 hectares. Inaugurado em 1846 e até hoje em funcionamento, este cemitério tranquilo é a última morada de mais de 40.000 almas, inclusive de vários governadores e congressistas do estado e de um dos escritores de livros de horror mais influentes da história, H.P. Lovecraft. Praticamente desconhecido em vida, só muito depois de ter sido enterrado neste cemitério, Lovecraft foi reconhecido como um dos autores de terror mais importantes do século XX. Ao lado do cemitério, corre o igualmente tranquilo rio Seekonk, no ponto mais ao norte da Baía de Narragansett. Uma extensão do rio Providence, que é bem maior, o Seekonk tem 8 quilômetros, cortando a paisagem entre as cidades de Providence e East Providence. Casa da multicampeã equipe de remo da Universidade de Brown, o rio Seekonk ganhou seu nome da união de duas palavras que representa o espírito de liberdade que levou Roger Williams a fundar a cidade e, mais tarde, o estado. Mais a leste, no bairro de College Hill, fica uma das joias da coroa de Providence, a Universidade Brown. Ela é a 7ª mais antiga dos Estados Unidos e uma das 9 universidades coloniais fundadas antes da Revolução Americana. Sendo uma das instituições mais seletivas do mundo, a Brown aceita menos de 9% dos candidatos em seus cursos. Mas quando um estudante é aceito, fica em excelente companhia. Essa instituição formou inúmeros profissionais de destaque e está diretamente ligada a 7 ganhadores do Prêmio Nobel entre estudantes e professores. Um dos prédios mais bonitos do campus é a Biblioteca John Hay, inaugurada em 1910 e construída por $200 mil. Até hoje, ele é uma residência privada e uma bela lembrança de tempos passados. Um lugar perfeito para encerrar esta jornada.